Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Dum Leão e hoje eu irei somente conversar um pouco com vocês sobre essa epidemia, sobre o governo. E antes de mais nada eu queria pedir para que você se inscrevesse no meu canal, deixar seu joinha, comentar embaixo no comentário de vocês é muito importante, a inscrição de vocês me ajuda bastante. Pessoas, então, eu acabei que na verdade fazendo algumas coisas aqui, eu estava arrumando o local onde eu estou e mudei a mesa de lugar e não ficou bem legal não, acho que ficou muito ruim. E eu acho que eu vou colocar a mesa da forma que estava antes, porque eu coloquei um pouco mais próximo da janela aqui para ventilar mais um pouco, mas não ficou muito bom da forma que eu coloquei. Mas enfim, vamos conversar um pouco, tá? Eu tenho visto realmente muita coisa acontecendo pelo mundo aí por conta dessa epidemia, tá? Tem muitas notícias muito ruins. Hoje no Brasil a gente chega na verdade a uma quantidade mais ou menos de quase 8 mil pessoas infectadas, uma taxa de mortalidade em média 300 pessoas já foram levadas aí por esse Covid-19 e isso é bem preocupante e alarmante, né? Os números só crescem, né? As coisas, inclusive na minha região onde eu residi a vida inteira praticamente, que fica aqui pelo interior da Bahia, já tem alguns casos por lá. Coisa bem mínima ainda, mas já tem algo rondando por lá e as estatísticas informam que deva ter alguém já infectado. A maioria foi descartado, que isso é muito bom, mas é um lugar bem, na verdade, remoto, né? Mas se trata, na verdade, uma BR passa no meio da cidade e isso já facilita a proliferação do vírus, né? E deve ter lugares mais remotos aí que na verdade já indicam que tem o Covid-19 e isso me deixa realmente muito preocupado. Mas tem coisas que têm acontecido pelo mundo aí que, nossa, é bem complicado a gente tá vivendo essas coisas no mundo nos dias de hoje, né? A gente nunca pensou, na verdade, em enfrentar de novo uma epidemia dessa magnitude. E essa realmente muito perigosa porque se alastra muito rápido, né? E isso é bem alarmante para a população inteira, né? Vi coisas aí na internet de caixas de supermercado para atender as pessoas completamente isoladas, né? Para poder atender todas as pessoas que estão vindo fazer compras em outros locais, em outros países aí. Eu acredito que é lá pela Europa, eu não me recordo, mas deve ser por lá. Na verdade com gabinetes de plástico para poder não serem infectados. E vi rumores de outro lugar, de uma cidade, talvez também da Europa, que eu não me recorde, que a proliferação do vírus estava sendo feita pelas pessoas mais idosas, porque eram as pessoas, quer dizer, no início dessa epidemia estava sendo feita a contaminação mais pelos idosos, né, ao invés de ser os jovens, e porque eles estavam saindo de suas casas e indo, na verdade, para os cafés e conversar nas praças e tudo mais. E ainda bem que essa coisa se reverteu, né, porque eles são, na verdade, o maior grupo de risco, um dos maiores grupos de risco nessa epidemia, e isso é bastante chocante. Eu liguei a câmera hoje para falar outras coisas que eu acho bem importante, né? A gente, na verdade, está vendo aí brigas de pessoas do governo, né? Pessoas, na verdade, agora, nesse momento, criticando as ações do presidente e criticando as ações dos governantes. E eu acho que a gente não tem mais o que fazer em relação ao que eles estão tentando, na verdade, executar, porque eu acho que só existe, na verdade, algo a ser feito, né? Só existe algo a ser feito. Tentar ao máximo fazer com que a epidemia não se alastre, para que a gente tenha, na verdade, a condição, o sistema de saúde tenha a condição de atender as pessoas, porque a grande maioria vai ser, na verdade, contaminada, pelo menos assim, uma grande parte das pessoas irão ser contaminadas, é o que indica as estatísticas e os estudiosos aí sobre essa situação. E isso é bem alarmante, né? Isso é bem preocupante.
Inclusive eu vi outra pessoa falando que não, todas as pessoas irão ser contaminadas e não tem jeito, você que fica preocupado pode ficar despreocupado porque todo mundo vai ser contaminado. Não é assim, né? As coisas não funcionam assim. Se existir na verdade um isolamento, se existir talvez a conscientização da população para poder ficar em casa e não alastrar essas coisas e ter um distanciamento entre uma pessoa e outra para que evite na verdade a proliferação do vírus, essas coisas tendem a diminuir e nem todo mundo na verdade tem a necessidade de ser infectado, porque só irá ser infectado se a gente não fizer o correto no momento, né? Então a gente precisa estar consciente disso, que a gente precisa fazer ao máximo e cobrar do governo e tentar tirar o presidente ou tentar colocar alguém, não vai funcionar. Essas coisas não irão funcionar. Inclusive, eu vi uma pessoa falando, algum estudo que tinha, na verdade, relatado algo bem óbvio, inclusive, que diz o seguinte, que querendo ou não, o combate nosso vai ter que ser horizontal, né? Porque se a gente não fizer, o vírus irá fazer por ele próprio, né? Porque se a gente tentar fazer de outra forma, né, com a população toda pelas ruas e só isolando os casos necessários, que são as pessoas idosas e tudo mais, e as pessoas que têm doenças e etc., o vírus vai se proliferar e a gente vai voltar para a estaca zero e acabando tendo que na verdade tendo que combater o vírus horizontalmente, né? Essa coisa de vertical pode até dar certo, mas no nosso país, um país geograficamente falando, é muito extenso, né? O Brasil tem uma área continental, né? Então é um país de abrangência continental praticamente, do tamanho praticamente da Europa, então é imenso, não dá para fazer as coisas conforme outros países. E a gente está preparado? Não está preparado. O Brasil não está preparado. A maioria dos países não estão preparados. Países de primeiro mundo, riquíssimos aí, igual os Estados Unidos, países da Europa não estavam preparados. Quem estava preparado foi onde disseminou essa coisa, lá na China, né, a Coreia do Sul, que estava ali do lado, que a galera já, na verdade, já sabia o que ia acontecer, que estava preparado. E a gente nunca está preparado para essas coisas. Só está preparado quem viveu esse problema, né? E na verdade por onde começou, que eles já sabiam que ia acontecer essa questão toda. Então a conta assim está toda lá no nome da China, porque saiu de lá, se proliferou de lá. E é como eu falei, tudo bem que tem essa cultura deles de comer animais e estar se misturando com animais e tal e tudo mais. Tem a questão da depredação do homem em relação ao ambiente que a gente vive. Mas a gente precisa ver que tem uma questão bem racional aí dentro desse contexto, né? A gente cultiva tudo para se alimentar, cultiva animais para se alimentar, né? Cultiva entre aspas, e a gente pode realmente, conscientemente, se usufruir de tudo que tem na natureza, mas conscientemente, estudando, vendo se pode, se há possibilidade do consumo de determinado animal, de determinado vegetal, né? Então é bem simples, falta fiscalização, consciência, né? Porque já aconteceu isso no passado e está se repetindo praticamente, né? Inclusive o coronavírus tem muito tempo, na verdade, que já está que infecta o ser humano, né? Não aconteceu hoje, tem muito tempo, né? São mais de anos, né? Muitos anos na verdade. Eu não me recordo a quantidade, o quanto tempo, mas é muito tempo. O coronavírus já infecta o ser humano. Mas dessa vez, né? Essa ramificação dele aí, essa mutação dele aí, ele acabou que na verdade trazendo mais prejuízo, né? Quer dizer, prejuízos diferentes do que a gente conhecia. E eu estou preocupado, né? Todo mundo está preocupado, todas as pessoas estão preocupadas, todo mundo está vivendo um tédio, na verdade, por conta desse afastamento social, né? Porque é bem triste, né? Para mim, né, na verdade, é um pouco comum, que eu vivo meio assim. Inclusive vou entrar nessa questão nesse momento agora. Talvez que a gente possa agora, inclusive, pensar um pouco, refletir um pouco, né? Em relação a tudo que está acontecendo, porque eu vou comparar um pouco minha vida nesse momento agora, nessa minha fala, porque eu tenho passado muita coisa
em algum em algum tempo atrás da minha vida até agora, que eu sempre fui meio que afastado do convívio que eu estava, as coisas que eu vivia, e isso, na verdade, eu tinha um convívio realmente em relações enormes com muitas pessoas, assim, muitas pessoas mesmo, muitos amigos, muitos conhecidos, e isso foi sendo tirado de mim em algum tempo, né? Nossa, tá vivendo esse momento agora me faz refletir e pensar e fazer. Acredito que as pessoas que fizeram, talvez, ou tem raiva de mim, ou tem algum rancor de mim, que sempre me quis longe, eu sempre, por exemplo, todas as vezes que eu saí da minha cidade onde eu residia, foi porque talvez me tiraram de lá, meio que por livre e espontânea pressão para que eu saísse, porque é simples entender isso, né? As pessoas vão fechando o cerco até você não ter o que fazer, e você tem que acabar, na verdade, migrando para outro lugar para poder recomeçar. E comigo o recomeço é frequente de tempos em tempos, né? Então eu acho que vai ficar mais claro agora, nesse momento, as pessoas entenderem como que eu vivia, né? Sendo afastado das pessoas que eu gosto, sendo afastado das coisas que eu fazia, e sendo enclausurado, estando enclausurado, né, por questões meras de preconceito e de falta de respeito. E foi assim que eu vivi muito, na verdade, na minha vida. Eu acho que é um momento oportuno para as pessoas que me conhecem, na verdade, refletirem sobre isso, né, porque é muito triste você estar longe de quem você gosta. Na verdade, me impedem tanto de fazer certas coisas na vida e conquistar o meu espaço e na verdade, sair da turbulência de vida que eu vinha e dos acontecimentos todos, as quais as pessoas talvez saibam, algumas delas, coisas que eu enfrentei no passado que foram realmente muito dolorosas, para acontecer algumas coisas que me aconteceram agora assim, no passado bem próximo, no passado bem recente. E sem necessidade alguma, claro, obviamente, mas é um momento realmente de vocês refletirem para ver como é que é essa situação, né, de ficar taxando o outro, de não querer bem o outro porque talvez ele tenha enfrentado algum problema qualquer, ou talvez ele tenha mudado de ideia, tenha mudado de vida e tenha procurado uma outra ideologia de vida para poder viver, porque a única ideologia de vida que eu procurei foi me manter bem, né? Porque eu nunca quis viver uma vida de hipocrisia, né? Minha vida é única e verdadeira como eu, e eu sempre tentei fazer as coisas o mais certo possível para que eu não atingisse ninguém de alguma maneira que for, e tentando estar bem comigo mesmo, que assim automaticamente o resto do contexto flui, né? Então eu acho que é bem simples isso. Mas eu só falei um pouco isso em relação para que as pessoas agora talvez compreendam as minhas situações do passado, por estar vivenciando isso nesse momento, desse afastamento, de estar longe das pessoas que gosta, de não estar fazendo as coisas que gosta de fazer, indo para o trabalho e essas coisas todas, e isso é bem ruim, né? É bem triste, e isso eu enfrento praticamente a vida toda, e tenho que ficar me recriando e reinventando e fazendo coisas para que eu me reconstrua sempre, e isso é muito bom, porque para mim é uma aprendizagem mas assim, não seria da forma que eu queria que fosse, né? Mas também a gente nunca é da forma que a gente quer. Mas enfim, só falei para um pouco sobre essa questão da minha vida, para vocês talvez refletirem nesse momento agora. A gente vê agora aí, né, um monte de gente comprando um monte de papel higiênico, se esgotando um monte de coisa, as pessoas todas aflitas com um monte de situação, com medo de tudo, com medo de pegar nas coisas, com medo de sair, com medo de todo mundo enclausurado por conta de algo que a gente não passou e não pensou em passar nesse momento, né? Um país como o nosso, na verdade, que poderia ser, tem na verdade qualificações para ser a primeira potência mundial. E estamos, né, a gente não tem crises de maremoto, terremoto, não sei o que, e a gente sempre falava que o Brasil era um país que não tinha problema nenhum, mas agora o mundo todo tem o mesmo problema, né? O mundo
toda agora tem um problema único, né? E a gente agora não tem mais como recorrer e ficar brigando. O que a gente agora tem que fazer, na verdade, é dar apoio e pedir ao máximo para que o governo que a gente tem faça o máximo para a gente, na verdade, sair dessa situação e fazer teste em todas as pessoas. Eu acho que agora fundamental é fazer teste em todo mundo, isolar todo mundo. Eu acredito que talvez o Black Down, Black não sei o que eu acredito eu acredito que vai ser, eu acho, daqui a algum tempo necessário. Eu espero que não. Mas o índice de pessoas infectadas tem aumentado bastante. Inclusive em Harvard, na Universidade de Harvard, tem um estudo informando que o Brasil vai faltar UTIs, né? Então a gente precisa ficar atento, porque isso é muito perigoso o que está acontecendo, né? E assim, todo mundo tem pessoas queridas, pessoas que nós gostamos, e a gente não quer que aconteça nada com ninguém. Eu tenho certeza que o governo também não quer que ninguém morra, mas eles estão meio que colocando panos quentes em cima dessa situação toda. Eu acho que tem que ficar muito preocupado. Esse negócio dessa imprensa, toda hora, notícia aí, ou eles fazem alguma coisa, né? Porque o momento de agir é agora, ou a gente vai, na verdade, acabar sendo como esses outros países aí, porque inclusive a gente é um país de terceiro mundo, né? Inclusive eu vi uma fala de um ministro dizendo que nesses tempos a gente, na verdade, depende muito, inclusive da China, em fabricar insumos, materiais de proteção individual, né, que fica praticamente no mundo inteiro agora na mão da China, né? E inclusive a gente tem que acordar e fazer nosso próprio, na verdade, os nossos próprios produtos, fabricar os nossos próprios produtos. Lá na Europa tem lugares, acho que na Alemanha, na verdade, tem um lugar, tem as fábricas das pessoas que faziam roupas, confecções para uma profissão que eu não lembro qual que é lá, para orquestra, músicos, não sei. Agora eles estão tecendo roupas lá, panos para fazer máscaras e tudo, por falta de material, de produto individual para ser utilizado nesse momento. Então, eu, na verdade, acho que já falei bastante. Eu acho que eu queria falar só isso. Eu espero que a gente se ajude nesse momento, que a gente não tem outra coisa para fazer, né? Quem quiser, na verdade, falar comigo, é só me chamar na internet e conversar, tá? E se cuidem, muita higiene, muita limpeza, álcool em gel, água, sabonete, lavar muito as mãos e ficar bastante em casa o máximo possível. As pessoas que podem trabalhar, que necessitam trabalhar, eu espero que o governo, na verdade, dê a proteção suficiente para eles, para que eles trabalhem, porque a gente também não pode parar de vez, as pessoas não podem parar de vez, né? Mas eu acho que algum tempo desse, logo em breve aí, eu acho que a gente precisa pensar que isso é uma possibilidade também, tá? Então é o que eu desejo para que todo mundo saia bem dessa situação, e que o governo entre, na verdade, efetivamente com ações para combater isso, porque a gente não é a China, a gente não é os Estados Unidos, nós não somos a Coreia do Sul, nós não somos a Europa, tá? Somos o Brasil, assim, aqui é o quintal do mundo praticamente, e a gente tem muito problema aqui, além da economia e além desse vírus, né? Mas se a gente não tiver a população saudável, a gente não tem economia. E se a gente, na verdade, fosse atentar somente na economia nesse momento, que o Brasil está em crise? O Brasil está em crise há muito tempo, né? O Brasil vem em crise aí desde não sei quanto tempo, mais de 30 anos aí, sei lá, 20 anos de crise, sempre é um problema, é a mesma novela. Então não adianta conversar em crise agora. O que a gente tem que fazer é fazer com que as pessoas sobrevivam, né? Para que a gente saia dessa situação. Então é isso, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco. Todos têm que ficar muito atentos nesse momento, muito cautelosos, e se cuidem bastante. Um beijo e até o próximo vídeo.